bem-vindos a mais um Feminisma Talks. E hoje o assunto vai render, porque nós vamos falar de finitude. E essa é a única coisa certa na vida de todo mundo e é uma das coisas mais democráticas do ser humano, porque qualquer um pode ser rico, pobre, feio, bonito, todo mundo morre um Todo dia, mundo não é? morre. E as pessoas normalmente, né, gente, têm muito medo desse assunto. Não é? O que vocês pensam sobre isso? Quem é que tem medo aqui? Eu não tenho medo, eu não sei lidar, é diferente. Por que, Soninha? Não, me afeta profundamente perder Sério? alguém, ou perder um bichinho, ou perder alguém. Ah, tá. Eu compreendo, Sim. né? Porque o espiritismo Mas na hora me faz do vamos compreender. ver, Mas me afeta de eu simplesmente ficar prostrada. Me afeta Mas profundamente. eu digo assim, ó, a tua relação com a morte, tu tem medo de morrer? Não, isso não. Tanto que eu driblo ela quase todos os dias. A gente vive aqui, ó. Mas não tenho medo de morrer, não. Eu só não sei lidar com terceiros. A perda. Ah, A perda eu não sim, sei a lidar. perda é uma coisa Mas muito... eu encaro ela muito tranquila, inclusive eu acho tudo, sabe, da minha história, que eu já tô fazendo até uma hora extra por aqui. Né? Mas, assim, eu não tenho medo, eu enfrento o que for. ainda não acabou. Eu enfrento o que tiver que enfrentar, eu não tenho esse problema. Mas com o terceiro, eu não sei lidar. Com pessoas próximas. Me afeta profundamente. sabe que eu ando num momento, assim, que eu tenho me pegado muito pensando na morte, assim, sabe? Sério, Pedro? Sim, mas não minha. Mas no contexto geral, acho que na finitude, eu ando eu ando tendo muitos sonhos, assim. Eu sonho, acordo no dia seguinte, eu já olho, meu Deus. Aí a gente tá com alguns amigos... Mas são sonhos premonitórios? São. E eu tenho me pegado pensando muito, assim, porque nós estamos com alguns amigos que gostamos muito, assim, que estão passando por uma situação de saúde, estão bem debilitadinhos, assim. E aí eu me pego pensando... Aí eu olho, assim, às vezes, eu olho as pessoas no geral, olho meus pais, olho o Iago, penso, gente, imagina se morre, o que vai ser de mim? E por mais que eu tenha o entendimento, na hora do vamos ver, me aperto todo, entendeu? Sim. Mas eu acho que isso é normal. Porque a gente sabe que nós todos vamos morrer. Então, não tem como a gente não ter consciência disso. Mas no momento que tu fica pensando, eu já choro pensando na perda antecipada, entendeu? Então assim, a gente fica imaginando. E na hora de enfrentar os poucos, graças a Deus, que eu tive que enfrentar próximos, eu enfrentei muito bem, melhor do que eu pensava que enfrentaria. Na hora do vamos ver, eu acho que a gente enfrenta bem. Eu sou bem prático, assim, quando alguém morre. Eu não sei, a gente tenta romantizar, talvez, sabe, que foi dessa para melhor e que tem uma outra coisa em outro lugar. Agora ninguém veio para contar. Mas a gente é uma coisa que dá uma certa paz e dá um alento na perda. Ô Lili, tu sabe que o Iago, esses dias, nós estávamos nós estávamos viajando, não sei se nós estávamos a caminho da chácara, assim, estava no carro. E eu sentado, dirigindo ali, né, viajando, e ele começou a dar umas gargalhadas, assim, daí eu olhei pro meu filho, o que houve? Ele disse, tu já parou para pensar que nós estudamos, né, tanto essa questão espiritualista relacionada à morte, né, o que tem do outro lado, mas a gente realmente não sabe, e ninguém sabe. Ele começou a rir, e gente, me caiu a ficha. E foi desde aquele dia eu comecei a dar uma pirada, assim. Mas o pior é que ninguém sabe. Ele olhou, ninguém sabe, a gente acha que... Ele citou o meu exemplo. Ele, tu, por exemplo, que vê coisa, tu que vê gente morta, que fala, que sonha, que isso, que aquilo, tu vê, e se for piração na tua cabeça? Mas a gente não sabe, né? Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Aí eu parei pra pensar, eu fiquei pensando, gente, isso eu não tô vendo mesmo, né? Isso eu tô realmente... Sim, qual é a certeza que é uma visão? Onde é que tá escrito que é realmente que é aquilo? Mas é engraçado, isso eu acho que é muito curioso, né, gente? Porque as pessoas mais próximas que eu tenho que faleceram foram meu pai e minha mãe. Eu era muito ligada neles e sempre tinha muito medo do dia que chegasse esse dia. O meu pai teve a melhor morte do mundo,
porque Morreu. ele estava ótimo, foi dormir e não acordou. Que é só o que eu peço a Deus que aconteça comigo. Porque eu tenho muito medo da doença e não da Sim, morte. é. Da morte eu não tenho medo. Do eu tenho medo de sofrimento, ficar né? A doente. gente tem medo do É. A sofrimento. minha mãe não, minha mãe já sofreu muito, porque ela teve Parkinson. Então aquilo vai debilitando a pessoa, que tu já vai vivendo o luto antes. É. E eu mudei muito a minha visão da morte depois que eles se foram, porque é muito engraçado, assim, como já faz mais de 10 anos que os dois foram, no período de 1 ano, e o quanto eu tenho eles presentes comigo. Eu sinto eles do meu lado. E eu sinto que eles estão ali me protegendo, me cuidando, é um sentimento, eu sinto a presença deles. Então eu acho que a gente, assim, que tem fé em alguma coisa, a gente sabe que isso aqui é uma passagem e a morte é uma outra etapa, não é? Tu nasce, tu É uma vive coisa- e o que interessa é o que tu vai fazer nesse período. E é muito engraçado, não é? Porque antes, assim, tudo que tinha na casa deles eram só coisas. É. Só coisas. E as coisas que eu trouxe para minha casa, que eu queria ter deles e que eu trouxe, cada um leva alguma coisa, né? Hoje eu sinto que aquilo não são só coisas. Uhum. Eu sinto que cada vez que eu olho para aquilo, mesmo que seja de uma forma inconsciente, aquilo me reconecta. a eles. Ah, eu também acho E eu sinto a presença deles. Então isso me fez ver a morte de uma maneira mais leve. Né? Eu sou uma mulher de muita fé e eu acredito que a gente vem para um propósito e tu nasce, daí tu tem as tuas coisas para ensinar e para aprender naquele período, e se tu fez tudo certinho, tu vai para um lugar bom. Essa é a minha crença. E isso acalmou meu coração em relação à questão da morte. Né? Eu acho que isso dá assim, uma visão mais feliz. Depois disso, e daí já fica aqui um aviso para esses meus amigos, que se eu for antes deles, depois disso eu mudei até a forma de pensar de como é que eu quero o dia que eu me for. Porque, como eu sempre falo, eu sou muito alegre e eu não quero todo mundo chorando. Eu quero que as pessoas pensem, ela cumpriu a missão dela, mas com certeza a gente que ama ela vai estar olhando por nós. Já avisei o Pedro, que é mais novinho, e um outro amigo meu, que eu sei que faria isso por mim, que o dia que eu morrer, eu quero que botem uma foto bem linda minha, enorme, do lado do caixão. Sabe como... Uma coisa assim, para as pessoas Monumental. ficarem com aquela lembrança, Sabe que que era aquilo ali, entendeu? Eu sempre fui muito... Eu sou muito frio, assim, e na hora do vamos ver se tem que resolver função... as funções fúnebres, Sim. eu que resolvo. E eu tenho uma amiga minha, a Carmen, também, que ela, esses tempos, acordou, daí eu abri meu telefone e tinha uma mensagem dela, um áudio de minutos, assim. Aí ela Podcast. contando, um podcast, ela contando, ela dizendo, amigo, tu não acredita. Eu tava num sonho, papapá, cheguei num velório, quem todo mundo chorando, quem será que morreu, né? Foi chegando no caixão e era ela. E ela olhou e ela fez assim, ó, meu Deus, como eu fico feia de batom vermelho. Alguém tinha passado um batom bem vermelho nela. E ela olhou e ela, meu Deus, por que fizeram isso comigo? E todo mundo chorando. Resumo, ela olhou pra mim e disse assim, ela falou, Pedro, tu não deixa porém... Não deixa botarem batom vermelho e crisântemos. Eu não quero crisântemos no meu caixão. E eu falei pra ela, tu pode ter certeza que eu vou botar batom vermelho em ti e vou entupir de crisântemos. A tua morte, assim, tu vai estar do outro lado se revirando. Olha, Pedro, tu não ajudar o Giovanni nessa missão que eu tenho. Eu sabia que era De me cuidar. Eu vou cuidar. A última lembrança fica aquela de Uma foto coisa bem grande. que eu feliz, porque eu acho que Nós vamos eu empalhar a Carmen. triste. Vai estar ela assim, sentadinha, assim, com o braço aberto. Triste aquela coisa de todo mundo chorando. Se possível até com música, viu, Pedro? Eu Não também tem música assim de... Eu vou pegar um violinista bem ruim, assim, aquele Traz o barulho Não, bem agudo, sabe? Pedro, porque aquela coisa assim de crematório, nem pensar, mas a gente já volta. Se vocês pensavam que a gente fosse falar uma coisa muito triste, enganaram. Se a gente já volta, nós vamos para os nossos anunciantes
Então não sai daí. Hora de matéria pura e hoje você vai conhecer as almofadinhas terapêuticas. Isso. O que são, Karen? Elas são almofadinhas para ajudar na dor, tá? Porque todo mundo me pergunta dor, mas dor do quê? Agora a gente começa inverno, né, Carmen? Sim. E a gente começa a sentir mais dor, até porque fica mais rígido, porque a gente tensiona, para cólica menstrual, para tudo, assim. Então, a gente aquece elas no micro-ondas. Todo mundo me pergunta quanto tempo. Depende de cada micro-ondas. Começa com 30 segundos e vai botando e vai vendo até onde ela fica numa temperatura agradável que a gente consiga colocar na gente. Elas conseguem se moldar. Então, eu tenho dor no pescoço, elas consegue moldar no pescoço. E elas são recheadas de ervas, não é? Isso. Além ervas de terapêuticas. trabalhar a parte de dor por aquecimento, para melhorar, para aliviar a dor, tem o cheirinho da erva. Que é maravilhoso. Que daí vai tratar a parte mais emocional, mais psicológica. Gente, aqui nós temos também a de bebê, para as cólicas de bebê, não é? Isso, para os bebês que Cheirinho tem. de erva doce maravilhoso. Muito bom, e ela vem num tamanho onde cabe bem a barriguinha do bebê, né? Então consegue, coloca na barriguinha, consegue, e a mãe mesmo segura. Claro. E fica muito bom, cara. Isso São aqui práticas, são muito prático, fáceis. é fácil de usar e super, super eficiente. É aquela receitinha de vó que a gente ama e que sempre deu certo. Eu até disse pra Júlia, a minha eu mantenho no freezer, porque quando eu tenho enxaqueca eu uso ela na cabeça. Também, Isso, não é? e daí quando eu preciso dela quente, ela vai pro micro-ondas. Eu amo a matéria pura, porque a matéria pura tem todas as soluções para tudo. Com muita responsabilidade. Você tem 2 matérias puras aqui no Rio Grande do Sul, em Carlos Barbosa, outra na Cristóvão Colombo, esquina com a doutora, quase esquina com a doutora Timóteo, em Porto Alegre. Mas você pode receber aí na sua casa, é só entrar em contato com as meninas, que elas conversam com você e tiram todas as dúvidas e lhe mandam em casa. É hora de Dr. Carlos Cuivin aqui comigo e hoje nós vamos falar de um assunto que atinge muitas pessoas, que é o bigode chinês. E ele incomoda, não é, doutor? Bom, a maioria das pessoas já ouviu falar e sabe o que é o bigode chinês, mas assim, para quem não sabe, é esse sulco né, entre a bochecha e o lábio. Tá? Aqueles... Os chineses, né, que tinham aquele bigode, né, que vinha até aqui embaixo, por isso que chama, né, de bigode chinês. Ele vai depender do grau. Tem o bigode chinês inicial, que é aquele primeiro sulquinho que aparece, em algumas mulheres aparece cedo, tá? Tem pessoas que, por questões hereditárias, têm bem cedo essa marca, e tem pessoas que vão lá no final da vida que vão apresentar. Mas é muito comum a pessoa ter algum grau, tá? Quando ele fica fundo, começa a ficar feio. Tá? Claro. Então existe uma série de tratamentos. Quando ele é inicial, o principal tratamento são preenchimentos com ácido hialurônico. E uma coisa importante é preencher somente o bigode chinês, tá? Nessa fase inicial. Depois, quando o bigode chinês começa a ficar um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais pesado, aí tem uma série de outros tratamentos. Preenchimentos, bioestimuladores, e até chegar quando assim, uma série de tratamentos não estão sendo mais suficientes, ou estão sendo repetidos de maneira muito frequente, aí a gente pode fazer, né, o tratamento. Um lifting, mini lifting, a gente pode de alguma maneira tirar o peso daquela pele que está flácida para melhorar o bigode chinês. E aí às vezes a gente volta a tratar o bigode chinês como o bigode chinês inicial, porque ele fica bem suave e aí um pequeno preenchimento resolve. Então assim vai depender um pouquinho do estilo de rosto, e uma coisa bem importante é tratar de maneira natural o bigode chinês. Então a gente tem que saber o limite de cada técnica. Então não adianta ficar preenchendo, Claro. porque às vezes assim não é mais o preenchimento que vai resolver. Da mesma maneira que a gente não pode operar uma pessoa que está com bigode chinês inicial. Tá? A gente não pode atropelar as técnicas e tentar pegar tudo que a técnica tem de bom, porque assim, quando a gente começa a usar aquela técnica de maneira demasiada, excessiva, aí a gente pega a parte ruim, né? Que é aquele visual um pouquinho mais artificial, aquela pessoa que já está com aquela cara de quem está fazendo muita coisa. Então, o bigode chinês que muitas mulheres vão tratando tem que ser feito de uma maneira bem criteriosa e ver o todo do rosto, porque ele é uma região central no rosto. Claro. O bigode chinês maltratado vai deixar muito aparente. Semana que vem, mais Dr. Cuivin para vocês. Estamos de volta hoje falando de finitude.
Mas você Morte, sabe, não é? eu era bem adolescente e li um livro que eu nunca esqueci, da Lígia Fagundes Telles, As Meninas, que era sobre um velório. Começava o livro, a pessoa descrevendo o seu próprio velório. Então, eu tô lá, sendo velada, e chegava Deve ser fulano. engraçado, né? Muito interessante, até, sabe que aquilo mudou até como eu penso quando alguém morre, se eu vou ou não no velório, porque a pessoa, ela estava descrevendo, o que tá fazendo fulano aqui, que nem gosta da minha cara? Tá falando, sabe? Então, assim, eu digo, meu Deus do céu. Não, é verdade. Aquilo mudou a minha concepção de velório, de morte. Eu só vou em quem realmente eu gosto e quero bem, entendeu? Só pra cumprir tabelinha, não vou. E aqui pra te ver como vou. Então. Eu era adolescente, Eu gente. venho puxar você. Não, então eu vou estar lá junto chorando. Rindo, melhor dizendo. O choro vai ser proibido. Eu vou fazer Te um ver como escândalo, eu vou me louco. atirar no caixão da Carmen e vou dizer, não, me leva! Daí cai o caixão, aí eu me jogo em cima, me leva, não leva ela. Aí a Júlia desmaia, Mas assim, é muito- porque a Carmen e a Júlia vai desmaiar, vai ser um escândalo. Esse livro é muito bom pra gente ter essa concepção das coisas, sabe? Se é mesmo assim, se a gente tá ali atento a tudo, tu fica, eu digo, putz, né? Deve Sabe ser que muito interessante. na pandemia, um grande amigo meu faleceu. O marido da Carmen, essa do batom vermelho. Que história. Cara, imagina, a Carmen é taróloga, é uma bruxa que morou no meio do mato a vida inteira, daí agora mora na cidade. Ela é cômica, ela é maravilhosa. Um dia nós tínhamos que trazer ela aqui, Sim. porque, gente, ela tem tanta história, ela é ótima. E o marido dela faleceu de Covid, e numa terça-feira e na sexta-feira a minha avó faleceu de Covid. Então foi Nossa, Sim, assim, próximo. na mesma semana. Não, na mesma semana. Então foi uma semana de velórios. E como eram aquelas cerimônias de 1 hora, caixão lacrado, aquela coisa toda, a gente... É tão bom. Porque assim, ó, é 1 hora. Aí eu acho aquele massacre de à noite, eu acho horrível. Sabe? Então, Muito assim, ó, massacre. eu decidi que quando os meus pais falecerem, e falei que se eu falecer antes de qualquer pessoa, é assim, ó, é o velóriozinho, aquele mínimo de 2 a 3 horas, só o tempo para alguém que esteja de longe, se quiser chegar, assim, com o mínimo de pessoas possível, Concordo. entendeu? Porque é uma coisa muito íntima. É um da sofrimento gente, da família. Não A gente acho que a morre gente tem que sozinho, né? competir. É um sofrimento da família. E aí Quem sofre mesmo. é a família. E outra coisa, cara, tu tá ali, daí pensa comigo, tá, morreu lá, sei lá quem, morreu. Aí tu tá ali, aí todo mundo que chega, abraça, ai, meus sentimentos. Cara, a pessoa não tá sentindo isso, é protocolar. Ai, eu fico receosa de falar meus pêsames, eu eu não não mexo só. Porque eu acho isso tão falso, sabe? Parece que me falso. soa falso esse negócio. É Porque se tu tá protocolar. ali, então se tu tá E lá, esse- é porque tu aprecia a pessoa. Esse Claro, protocolo é errado, sabe? Eu ano passado, uma amigona nossa, uma das melhores amigas da minha mãe, faleceu assim, morreu. Assim, que nem teu pai. Morreu. Simplesmente morreu. Morreu, foi A tirar... pessoa é muito esquisito, né? Alguém que morre sem doença e que tu não espera. Porque a pessoa desaparece. A pessoa vai- desaparece. Ela tava almoçando, fazendo palhaçada, e aí foi tirar um... Daí ela, ai, tô meio tonta, vou tirar um cochilo. Mas não, foi tirar um cochilo depois do almoço e não acordou mais. Uma mulher nova, tinha recém feito 70 anos, assim, tava no pico da vida. E eu, quando cheguei, eu dei um abraço na irmã dela, que é uma, tipo, minha segunda mãe, assim, sabe? Aí eu abracei a gringa, eu olhei pra ela e falei assim, ó, que merda. Ela parou, ela me olhou assim, ela, que merda. E aí chegou uma outra pessoa e olhou, ai, a Tina descansou. E ela, mas descansou do quê? Ela nem tava cansada. Sabe? Então, assim, existem aquelas frases protocolares que tu fala, cara, pinta no auge da vida, sabe? Como viajando Sim, o não tem mundo. nada. Não, morreu. Ai, descanso, mas descansou do quê? Tava viva, tava Vocês acham bem. que a pessoa, ela sente que ela tá chegando no fim? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, sim, sabe? Porque eu acho que foi muito engraçado. Quando Pode ser. que eu contei pra vocês que meu pai se foi, eu tinha gravação no dia e eu cheguei em casa e tocou o telefone. Não tinha falado com meu pai todo dia, né? Tocou o telefone e meu pai fez uma coisa que ele nunca faz na vida. Ele disse assim, oi minha filha, como é que tu tá? Eu disse, tô bem, aconteceu alguma coisa, porque como a minha mãe estava doente, né? Aconteceu alguma coisa, pai. Não, eu só liguei pra dizer que eu tava com saudade e pra deixar um beijo pra ti, pro Flávio e pra Júlia. Olha só. Eu disse, tá, mãezinho, eu vou tomar banho, vou jantar, amanhã a gente fala. Desliguei o telefone. O amanhã não veio. Era 1h da manhã, ligou a moça que trabalhava lá, que cuidava da minha mãe.
A gente achava que a notícia era da Da minha mãe. E era o meu pai. Não tinha nada, gente. É um choque. Nada. E ele ligou. Eu acho que quase foi uma despedida, porque não era hábito isso. Sabe que o meu Eu vô, acho que a pessoa sente, né, Pedro? o vô no ano passado, ele faleceu em agosto. E na semana anterior, ele tinha feito uma festa. Olha como é que são as coisas. Ele disse, queria viver pelo menos até a minha festa de 90 anos. Ele fez um Sim, vocês fizeram festão. uma baita festa, né? Ele preparou um festão, ele organizou tudo. E ele tava bonito, Tava forte, bonito, né? Isso, Ele era muito bonito. O vô sempre foi bonitão. Ele fez a festa, veio todo mundo, veio nossos parentes de fora. Foi maravilhoso. E aí na semana seguinte ele morreu. Então teve muita gente que não quis vir no velório e que nós dissemos, não venha, fica com aquela imagem. Fica com a imagem daquela festa, que ele estava no auge, ele estava bem. E era isso, sabe? Então são essas memórias que eu acho legal a gente tentar manter da gente, assim, sabe? Por isso tentar sempre que eu viver. falo da foto. Da foto. A foto é importante. E o Quando batom. minha mãe faleceu, a minha mãe foi Miss. Eu vim buscar em casa, na casa dela, um quadro dela de Miss, que hoje está na minha casa, e botei do lado do caixão. E engraçado, que sempre que eu me lembro do enterro da minha mãe, Tu eu me lembra lembro da só foto? Claro. Eu não me lembro dela ali, né? Até porque ela já Porque ela não era mais não aquilo, é né? mais, é engraçado, Não, porque não tu olha, não é mais a pessoa. Mas tem pessoas que fogem desse assunto, né? O meu pai tinha mania, Tem ele pessoas nunca que fogem gostou desse assunto. de velório, essas coisas, sempre fugia. E eu achei tão bonitinho. Daí um dia era um vizinho, não tinha como ele fugir da história, ele foi, depois voltou. Meu apelido em casa é Mana. Ele disse, interessante, né, Mana? O que foi, pai? O que sai da gente pra gente morrer? Olha, parecia criança, né? O que sai da gente que a gente morre? Mas depois fiquei pensando, é verdade, uma coisa que sai de ti, porque não era a pessoa que Não tava é a ali, pessoa. entendeu? Não é. Eu achei tão Engraçado bonitinho. isso, né? Ele já com bastante idade, o que sai da Mas é a história da alma, né? É bem isso. Sabe que em 2021 eu tava mega conectado, eu tava entrando numas épocas assim de meditação que eu ficava 2, 3, 4 horas com os pés em paralelo meditando direto. Eu tava bem pirado. E aí foi uma época que eu encontrei na meditação completamente fora da casa. Só Né? encontrando paz, parado. Sim, 4 horas, 3 horas. Tem boa circulação. Não, só que tem uma hora. Eu não consegui caminhar. Só que tem uma hora que as pernas tu não sente mais, assim, né? Fica ali, né? Eu de não sentir mais. E eu me lembro que daí eu entrei num estado de transe, assim, e aí me veio essa coisa aí da alma, né, de vindo no corpo. E o Mugler, o meu cachorro, na época eu só tinha ele, tava deitado na minha frente. E ele passou o tempo inteiro esticado na minha frente, o tempo inteiro que eu meditei, ele tava ali deitado, meditando junto. Eles participam. Participam. E eu vi o momento que a alma dele veio quando ele nasceu e imaginei a almazinha do cachorrinho, né, saindo quando ele falecer, né? Eu vi os dois momentos. E eu olhei aquilo e ali eu entendi isso que o teu pai comentou, sabe? O que entra e o que sai. Vocês já sentiram essas manifestações, assim, tipo cheiro? Eles vão me responder na volta, desossando eles, então não sai daí. Tu não gostaria mais de fazer depilação com lâmina, mas sofre para receber os pacotes que tu compra por aí? Pois é, a menina dos olhos laser trabalha com a depilação a laser com laser Racon, tecnologia com 4 comprimentos de onda para te entregar a melhor depilação do mundo. Comporta todos os fototipos, desde o ruivo até a pele tipo 6. E o que é melhor? Nós entregamos aquilo que tu vem buscar. Nós temos a garantia de te entregar o teu pacote dentro do prazo e sempre vai ter horário para tu agendar. Diferente dos outros lugares onde tu precisa correr para poder receber aquilo que tu pagou, aqui nós respeitamos o teu espaço e o teu dinheiro. Então, vem conhecer o Racon, vem conhecer Menina dos Olhos Laser e tu vai entender por que em pouquíssimo tempo nós nos tornamos líder de mercado. Quantas vezes
vezes nós nos pegamos sem saber o que fazer com aquela casa do nosso ente amado que faleceu, ou então nós vamos nos mudar e não sabemos o que fazer com as coisas, mudar de cidade, de país, não sabemos o que fazer com as coisas, ou se vai fazer, mudar uma decoração de casa, o que eu vou fazer com as coisas antigas? A Libero tem a solução. Super simples. Organizamos toda a residência, precificamos, limpamos, detalhamos, tiramos fotos, enviamos convites para os clientes, organizamos toda a venda do início até o final. Então agora, você já sabe o que fazer. Vamos transformar isso em dinheiro. E você só vai desembolsar depois que tiver tudo feito, tudo vendido, você desembolsa um percentual daquilo que foi vendido. E o importante é desde o pequeno item até o item grande, todos os itens. Vende tudo, não é? Tudo, de uma tudo. casa, gente, para vocês terem uma ideia, vende desde o balde da área de serviço O vidro de perfume, até o vidro de perfume, as roupas, enfim, tudo, até aquele lustre de cristal maravilhoso. Liberou, tem que estar na nossa agenda, porque se você ainda não passou por essa situação, com certeza vai passar. Bem-vindo ao Golden Lake, o primeiro bairro privativo de Porto Alegre e, quem sabe, a sua nova moradia. Um empreendimento exclusivo e uma localização privilegiada, às margens do nosso maravilhoso Rio Guaíba. O Lake Vitória é o primeiro empreendimento residencial do Golden Lake. Aqui nós temos 4 torres e você vai poder desfrutar de 4 suítes. Meu Deus, os apartamentos aqui são amplos e sofisticados. Você também vai desfrutar de 732 metros de área privativa. E o mais importante, tudo isso com uma segurança de 24 horas e também uma sustentabilidade certificada. E o maior lago artificial balneável do Brasil. Você também tem um beach club com uma praia privativa, com áreas verdes, espaços para você poder praticar os seus exercícios, academia, sauna, spa, enfim, tudo para você viver melhor. Então agende sua visita e não perca esta grande oportunidade de morar bem. Tinha feito a pergunta antes de nós irmos para os nossos anunciantes, se algum de vocês já sentiu essas manifestações, sente um cheiro Sim. que te é familiar. Eu já senti. E vocês? Eu sinto muito, assim, eu lembro, eu tenho uma coisa que é muito interessante, assim, quando eu preciso entender alguma coisa, eu sinto meu pai, Arthur, me lembrando de algum livro que tinha na nossa biblioteca, sabe? E eu sinto aquele cheiro da biblioteca, que é o cheiro que eu mais amo na minha vida, a biblioteca do meu pai. E aí, em seguida, vem o insight de qual livro eu tenho que correr, sabe? As pessoas tinham biblioteca em casa. A minha mãe biológica, ela tinha um perfume que ela gostava muito, que era do Boticário, que nem existe mais, que era o Aqua Fresca. E eu sinto ela perto, quando assim, vem aquele cheiro de aqua fresca no meu nariz e aquilo fica, sabe? Eu sei que ela tá por ali. Principalmente quando a família tá reunida. Porque como ela não pôde criar os filhos, quando ela vê os irmãos reunidos, a gente... E é comum. Nossos irmãos todos sentem que legal. Aquele cheiro, sabe? E eu tenho uma coisa que eu não gosto nessa parte, que é pressentir a morte de alguém. Eu não visito as pessoas no hospital. Porque se eu saio de lá e tenho uma crise de choro compulsiva, aquela pessoa não dá 7 dias nova. E se eu vou lá no hospital, a pessoa tá... Eu saio bem. Então eu não vou. Eu não vou. No hospital ninguém gosta, né? Não visito. Não, eu os cheiros e sensação da presença sinto seguidamente. Muito. E tu, Pedro? Eu vejo, Mas é um momento, mas é um momento de alegria pra mim, tu sabe? Eu converso. Vamos dizer que é louca, mas eu converso sozinha. Claro. Eu converso às vezes a gente precisa de conversar com alguém inteligente, Daí né? eu A gente conversa com a gente converso mesmo. normal. Vocês têm algum pressentimento, assim, por exemplo... eu vou sair, mas daí parece que vai dar tudo, parece que tá dando tudo errado para tu não sair. Isso é uma Você coisa tem legal da noção? gente falar para os telespectadores e pessoal que está nos assistindo, que eu acho que todo mundo tem que sentir a intuição.
Porque ela não tá ali de bobeira. Quando eu sinto que tá dando tudo errado, eu desmaio. Gente, se liguem. Se tem uma vozinha que diz... Preste atenção nos sinais. São os sinais. Preste atenção nos sinais. São os sinais. E Eu sempre eles digo nunca erram, a gente tem que estar atento a essas E assim, ó, e as pessoas um pouco mais céticas, que não acreditam, eu lido com muitas pessoas céticas durante o dia, assim, sabe? E pra mim é uma coisa, é sempre um desafio, porque eu, como tenho essa espiritualidade, ela é um dos pilares da minha rotina, da minha vida, do meu... Sim, ela do faz meu, parte da tua... do meu credo existencial, assim, do todo, né? É difícil olhar uma pessoa que não acredita em nada. Mas em alguma coisa a gente tem que acreditar. Por exemplo, vou dar o exemplo da minha sócia, da Marta. A Marta, ela não acredita, ela tem um preconceito com a religião. Não julgo porque eu também tenho, porque eu acho que a religião aprisiona e a espiritualidade liberta. Sim, é diferente. Né? Mas ela acredita muito nessa questão de energia. Então, qual é a minha sugestão às pessoas que são um pouco mais céticas? Respeitem a energia da intuição, que é uma coisa que dá... Essa geleia que entra dentro da gente... Ela sabe. Né? Essa geleia, ela também tá no ar. Claro que sim. É uma coisa que tá ali. E aquilo ali, ele sabe quando a coisa é pra dar certo, que dá tudo certo? Quando é pra dar errado, dá tudo errado também. Mas se recolhe, eu acho que quando a gente tem essa sensação, se recolhe. Não, os astros não estão alinhados. Eu vou dormir. Deixa assim, sabe? Sabe que eu penso que um sim. tempo atrás eu e o Flávio tínhamos um compromisso em Santo Antônio da Patrulha. E o dia já começou dando errado. Foi pegar o carro estava com problema. São sinais, Eu não disse, sabe vão. uma coisa, não vamos ignorar os sinais. Liga e desmarca. Uhum. Marca para outro dia. É a melhor Isso aí. coisa. Não vou, Eu não vou. E eu sigo muito a minha intuição. Eu sou muito também. intuitiva. Eu sigo bastante. Gente, mas vocês já pensaram que aquelas pessoas que evitam pensar no fim, normalmente são pessoas que aproveitam muito pouco a vida, né? São pessoas que não curtem o tempo presente, porque quando tu pensa no fim e tu sabe que tem um fim, aqueles problemas que normalmente a gente se preocupa, financeiros, a casa tem que estar assim, tem que estar limpa, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer um regime, eu não vou comer o bolo, eu não vou... Quando tu sabe que tem um fim, tu te liberta para esses prazeres e para aproveitar No momento, aquele dia. né? Eu sigo muito isso. Assim, tem aquele ditado que diz, viver é como se fosse o último dia, né? Então, eu acho que isso faz tu te focar no presente, né? Tu tirar o máximo do que tu pode daquele dia, das coisas que tu tem à tua disposição, das pessoas que tu tem à tua disposição, tu dizer mais para as pessoas o quanto tu gosta delas, o quanto tu admira, tu curtir mais as coisas, sabendo que pode ser o último dia. A gente acreditando que existe um fim, eu acho que tu aproveita mais o dia presente. Eu acho que daí tu prolonga essa tua estada. Porque já está provado cientificamente, né, que as pessoas que aproveitam o dia de hoje, elas conseguem se estressar menos, ficar menos ansiosas, não é? E estarem prontas e cheias de energia para o próximo dia. Então eu acho que as coisas andam mais ou menos juntas aí. O que vocês pensam sobre isso? Eu penso que a gente, quanto mais energia positiva, nós estamos falando de energia, a gente passar e agradecer quando acorda, entendeu? Eu acho que a gente já acordou, tá bem, tem que agradecer. O dia pode ser chuvoso, não chuvoso, sempre tem sua beleza, sempre tem suas coisas boas. Gente que reclama muito atrai problemas. Verdade. Eu acho assim, se a gente conviver... Fica amargurada. É um saco. Trazendo problemas E de ficar saúde reclamando. pra ti. É um saco tá Sabe? perto de É gente muito assim. chato. Eu acho assim, tenta viver melhor. Eu acho que quanto mais a gente fizer um esforço e também passar essas coisas, tentar elogiar as pessoas, todo mundo é meio carente nesse aspecto. Assim, Totalmente. então, se tu tentar passar um pouco Sabe por quê? desse Porque lado as bom, pessoas não vai sair com energia elogiam os boa. outros porque elas não querem encher a bola do outro. mas é bobagem isso. Mas eu porque- acho que a pessoa que tu gosta, que tu... Carmen, Eu acho que ela merece ouvir Nem que ela é quem uma eu não pessoa conheço. bacana. Um dia eu tava no shopping, ali no Shopping Moinhos, fui tomar um cafezinho, e de repente eu olhei uma senhora, eu não sei que idade tinha, mas uma senhora elegantérrima, sabe? E eu olhei para ela e disse, nossa, como a senhora é bonita. Ela se emocionou
Ai, minha filha, mas não sei o que. Eu digo, nossa, era muito bonita e muito elegante. Ela se emocionou que eu vi ela. Você vê o problema que está nas pessoas se sentirem invisíveis. E eu fiquei tão impressionada com isso, que faz já uns anos, que de tão emocionada que a mulher ficou. Tu acha que é possível isso? É muito interessante. Porque as pessoas são muito carentes. Horrível. De afeto, né? Eu já, Muito infelizmente, eu carentes de tive afeto. uma coisa ao contrário. Eu tava indo pra academia e tá vindo uma moça com cabelo grisalho, que nem o meu. Lindo! E eu passei pra ela e disse, nossa, que cabelo maravilhoso. Ela, sai fora, sapatão. Eu não acredito. Ai, mas é Sério, eu cheguei lá, eu comecei a rir no carro. A gente tem que rir numa louca dessas, porque não é possível. Bem assim, eu disse, gente, e se fosse sapatão, qual é o problema de tudo? Entendeu? A gente hoje tem que se sentir, né, agraciada por alguém olhar. Fosse, Qual é o problema? Não, Sabe, já chega sapatão ou não, teu cabelo é lindo, né? Obrigada pela cantada, né? Sabe que eu tenho uma vizinha, eu já falei que eu sou um imã de vizinhos ruins, né? Tu já comentou. Já contei essa história. Eu tava esses dias... Para a raiva de Rivotril. Eu tava indo pro carro e meu carro fica bem no final do prédio. Eu tava passando e sempre tem uma senhorinha de cabelo bem preto no prédio, assim, que quando eu passo por ela, agora eu não cumprimento mais. Mas eu tava passando e eu, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, né? Cumprimentava, oi, tudo bem? Ela me olhava assim, os pés da cabeça, girava a cara e seguia reto. Gente. Aí esses dias eu passei por ela, eu olhei pra ela, eu abri um sorriso, ela virou, olhou, olha eu, que velha ridícula. Falei bem assim, ela virou, ela, o que tu falou? Velha ridícula! Virei aqui, velha ridícula. Peguei e fui pro carro, ela ficou me olhando. Né, de ser, Ela de me ser bem cumprimenta tratada. agora. Eu não entendi que tem Ela me gente que é cumprimenta machista. agora. Gente, bastidores. E eu não cumprimento ela. Mas vocês sabem que eu acho, voltando aqui no nosso assunto sobre morte, finitude, eu acho que as pessoas que não se conscientizam de que existe um fim são aquelas mais amarguradas. É que as pessoas não veem o agora. Essa vida é. É que o negócio é o agora. Então, assim, eu acho que eu penso muito sobre isso, porque eu falava muito a boca pra fora, curte agora, né? Sim. Como se fosse o último dia. E eu não curtia, entendeu? Sim, e agora tu internalizou isso. E daí eu demorei pra botar aquilo dentro. Então, por exemplo, quando eu tô escovando o dente, eu tô escovando o dente. Claro. Não tô escovando o dente, e faz eu não vou... uma super diferença. Faz. Eu não tô escovando o dente, indo lá, abrir a janela, respondendo... Não, eu paro e escovo o dente. Agora eu vou ver que perfume eu vou botar. Aí eu sinto perfume, eu passo. Entendeu? São as coisas. Agora eu vou arrumar a cama. Arrumo a cama. São essas coisas. Que bem feito tem uma coisa que comer alguma coisa, ou beber alguma coisa, tu curtir. E aí tu sente o gole d'água. E lá na loja, quando eu chego... É sempre tudo muito agitado, porque as gurias são muito agitadas lá. Então, lógico, como é o lugar que eu passo mais tempo do meu dia, eu acabo não conseguindo curtir, porque tá sempre um burburinho, um vucu-vucu, uma coisa, e aí eu fico quieto. E parece que é um silêncio demais e tudo mais. Mas eu acho que curtir o silêncio, quando eu tô em silêncio é porque eu tô curtindo a minha vibe, entendeu? Claro. Porque... Tu tá te ouvindo, né? Eu tô olhando. E o silêncio é um excelente conselheiro. Mas eu acho que quando a gente tem a mesma energia das pessoas, o silêncio não incomoda. Não é pesado. Não. O silêncio é agradável. Agora tem pessoas que a gente não consegue ficar em silêncio. Tem pessoas barulhentas. As pessoas barulhentas que pra mim é um perigo. Que eu olho assim, porque essas são as pessoas que, por consequência, não estão curtindo nem o agora e nem sabem que hoje pode ser o último dia e estão tão preocupadas com o barulho que tem dentro de si que tem que jogar o barulho para fora, entendeu? Então essas pessoas são perigosas, porque são bombas relógio, ficam perto da gente, elas contaminam, elas estragam a tua rotina, elas podem... Se tu tá fazendo qualquer coisa, é perigoso estar perto de uma pessoa dessas. Gente, eu vou interromper vocês um pouquinho, porque nós precisamos ouvir os nossos apoiadores e já voltamos, não sai daí. Hora do nosso momento de homeware. E só pode ser com ela, ó, minha rainha, Sandra Tese, maravilhosa, essa mulher inspiradora, porque a Sandra Tese inspira a gente mesmo. E agora com uma super novidade, não é, Sandra? Sim.
As pessoas podem ter a malinha da Sandra Tese na sua casa, para experimentar no seu espelho, com conforto, tranquilidade. Se não pode ir na loja... Claro. Gente, a qualidade da Sandra Tese é imbatível. Bom, nós vamos começar com este pijama aqui, americano, gente, olhem que lindo! Com essa calça, um toque maravilhoso, não é, Sandrinha? E quem não gosta da calça, tem também o chemise. A camisolinha, né? A camisolinha, não é? E para falar em camisolinha linda, nós temos esta aqui, super feminina, super delicada, nesse rosinha, com as listras verdes. E hoje, para dar mais uma amostrinha para vocês, mais uma camisolinha com abotoamento frontal, super prática, com um toque maravilhoso. Como eu disse, isso é só uma amostra do que a Sandra Tese tem, porque tem muito mais. Tem masculino, tem feminino. Tem o pijaminha também. Tem o pijaminha também, na mesma linha desse aqui. Gente, a Sandra Tese fica na Galeria Moinhos de Vento, na Independência, esquina com a Ramiro Barcelos, a loja na frente da banca de revista, do lado da lotérica. Mas se você não puder ir até a loja, agora, então, tem essa novidade maravilhosa que a Sandra Tese vai até você. Outra coisa, você pode ver todas as novidades da Sandra Tese no Instagram, que está aqui, no nosso GC. Ali você, todos os dias, fica informado do que chegou, do que tem de novidades, interagir com a loja, porque agora o Instagram da Sandra Tese está ativo diariamente. Semana que vem, mais underwear com Sandra Tese para vocês. Uma pausinha para Andê aqui no Feminíssima. E Andê, vocês sabem, vale a pena porque é direto de fábrica. E hoje temos novidades em modal, não é, Ana? Modal premium. Gente, vocês não sabem o que é o toque. Isto aqui é um pijama de calça longa, não é? Calça longa, manga longa. Mas que pode ser aquele homeware, aquela roupa para a gente ficar em casa, para a gente trabalhar de home office, para a gente até receber alguém em casa, de tão confortável, não é? Sem transparência, naquele modelo básico. É perfeito, maravilhoso. Perfeito. É o tecido dos sonhos. Até estou pensando em usar o meu, assim, a blusinha para sair com um dia. Isso, bota uma jaquetinha por cima. Não é, Aninha? Perfeito. Gente, assim, ó, para os telespectadores do Feminíssima, vocês sabem que a Andê já tem um preço de fábrica super especial. Esse pijama aqui custa R$ 189,00, mas só para os telespectadores do Feminíssima, agora, durante o mês das mães, o mês de maio, você compra por R$ 99,90. É só nos dizer que viu no Feminista. O que já é bom, fica melhor ainda. Melhor ainda, não, não dá para não perfeito? ter. Até para comprar aquele presente adiantado que você tem que dar para garantir esse preço melhor do que o preço de fábrica. Para comprar Andê, pelo Instagram, pelo WhatsApp da Andê, ou então indo direto na torre comercial do Lindóia Shopping. Sabe aquela dica de amiga? Pois é, isso que eu venho dar aqui para você hoje. Sabe aquele estofado que você tem que renovar, estofar, ou você quer construir um estofado sob medida? A melhor é a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini já está há muitos anos no mercado, é a melhor no seu segmento e é a mais procurada pelos arquitetos, decoradores e antiquários. A Estofaria Venturini é especializada em couro e em capitonê. Faz um Chesterfield como ninguém e uma bergère como ninguém. Então, ó, se você quer renovar os seus estofados, deixar a sua casa impecável, procura a Estofaria Venturini. A Estofaria Venturini está aqui em Porto Alegre atendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram e através da sua loja física. Voltamos então e hoje o nosso assunto é sobre finitude. Como encarar isso com leveza, porque é a coisa mais certa que existe no mundo, então não adianta a gente querer virar as costas, não é? Mas a gente tem que entender que isso é mais uma etapa na nossa passagem por aqui. A Soninha ia falar alguma coisa. Eu só ia complementar o pensamento do Pedro, né? A respeito do barulho, porque a Beth Russo, que eu gosto muito da Beth Russo, e ela fala assim, ó, que a prosperidade e a abundância, ela é silenciosa, Sim. né? Ela é clara,
e usa roupas largas. Ela Isso aí. é silenciosa, clara e usa roupas largas. E é verdade porque é confortável, né? A certeza. prosperidade e a abundância são confortáveis. E limpo, né? Aquela coisa limpa, assim, a energia limpa. E eu acho que isso também, tu ter uma prosperidade e uma abundância dentro de ti, ela entende, a gente começa a entender que a morte, ela é uma prosperidade, é um passo para uma prosperidade de crescimento Tipo espiritual. assim, ó, fui ser feliz e não volto. Exatamente, eu vou crescer no espírito em outra etapa, né? É Com um tipo certeza. de prosperidade. Quando a gente entende, né, ou enxerga dessa maneira, porque também é como a gente disse antes, ninguém veio para provar, mas quando a gente acredita que é uma passagem, eu acho que alivia muito a forma que tu vê. Experiência de quase morte, vocês já tiveram? Eu tive Tu duas. teve? Eu tive Eu duas. nunca tive. Não, Eu já desmaiei, mas eu nunca tive. Desmaio me dá essa. Eu tive num choque elétrico, né? Eu tava, tinha uma loja no shopping na época, e eu coloquei a mão, tinha um fio de 220, aquele que liga as estufas desencapadas. E eu tomei um choque, e nesse choque eu lembro do berro, mas eu lembro do filme da minha vida. Desde a infância, tudo assim, em questões de segundos, assim. E aí eu já acordei com os bombeiros, né, do próprio shopping me socorrendo. Então, assim, eu vi o filme realmente, antes de morrer, a gente vê. Não morri. Tu viu o túnel, a luz. Eu vi tudo. E a outra vez foi também, a gente estava indo eu estava voltando de Buenos Aires, e o avião teve uma turbulência. E também, assim, eu abaixei, assim, e eu não chorei nem nada. Eu entrei num estádio, eu baixei a cabeça, assim, quando eu baixei a cabeça, eu ri de novo o filme, só que daí, parece que ele começou onde aquele terminou, e eu vi um outro estágio. E aí, mas acordei super bem, assim, graças a Deus, disse pra Deus, obrigada pela segunda chance. Uma situação de quase morte, volta totalmente diferente, né? Sim, do choque eu voltei bastante diferente. Da experiência do avião, não, mas do choque eu voltei muito porque diferente. A experiência do avião provavelmente não foi uma experiência Sabe que eu tive, tão forte. Eu tive duas também, agora eu perguntei, eu me lembrei de uma, mas daí tu falou da do avião que tu se abaixou e eu me lembrei. Eu era adolescente, eu tava na praia e o mar tava meio rebelde, assim. E eu fui numa parte um pouco mais funda e aí eu senti uma correnteza puxando, falei, meu Deus, não tem o que fazer, né? Agora tem que deixar a correnteza me levar, porque... para ver até que parte que eu consigo. E quando ela puxou, veio uma onda e... Te impulsionou. Não, e aí a onda passou por cima de mim e naquele instante que ela estava descendo, abriu um portalzinho, assim, uma portinha, e saiu uma mulher de dentro da água toda de azul, assim mas ela era de água. E só me estendeu a mão e fez assim... E quando ela fez assim, eu senti uma mão na minha bunda, assim, empurrando, sabe? Que daí veio outra correnteza d'água e empurrou. Não é hora! E eu fui dando cambalhota até a beira da praia. Me ralei todo na areia, mas eu vi aquele ser, ele veio e puxou. E a outra vez eu fui doar sangue, ano passado, no final do ano, assim, sei lá, dezembro, novembro. E saí da doação, doei o sangue, saí, dei aquele tempo, fiz um lanche, me sentei um pouco, eu tava com essa minha amiga, com a Carmen, essa do batom vermelho. Daí eu tava com ela, e ela, tu tá bem? Eu, não, tô de boa. Me levantei, 100%, quando eu entrei no elevador, e quando eu entrei, me baixou a pressão. E eu falei pra Carmen, eu olhei assim, eu falei, eu vou desmaiar. E aí eu só me lembro que eu tinha dito isso. E eu fui pra uma sala, olha o que foi. E quando eu falei que eu ia desmaiar, eu olhei, abriu a porta do elevador e eu saí sozinho numa sala, que era toda escura, assim, e tinha só um foco de luz no meio com uma cúpula de pessoas, assim, reunidinhas, né? E aí tinha um homem que ele olhou, assim, ele virou pra trás e ele fez assim, não, ainda não é a tua hora. E foi correndo até mim. E quando ele chegou com a mão pra me empurrar, assim, foi quando eu acordei. Eu tava numa cadeira de rodas, já tinha me pego, né? Eu levantei e eu só olhei pra ela e falei, amiga, eu fui pro outro lado. E ela, conta agora antes que tu esqueça. Será que tu imaginou? Porque quando a gente desmaia, tu tem algumas... Eu fui. Eu sei que eu fui. É? Eu sei. Eu nunca tinha ido assim. É que tu é assim, né? Eu sei a mesma sensação do avião que eu tive quando eu baixei a cabeça, que
que eu vi aquele clarão e não era esse planeta, não era esse mundo. Tu Aí, sabe eu que tu sabia, tava num lugar, né? Eu sabia. A gente Aí, entra graças numa a Deus, outra dimensão, né? E tu, Lili, já teve? Não, Eu também não. eu só tive uma experiência assim, quando eu fui fazer, tipo, regressão e não sei o quê. E eu realmente me vi, sabe quando tu sai de ti, eu me vi deitada, o que eu tava fazendo, e eu fiquei com medo de não voltar. Sabe? Aquela coisa de, nossa, como é que eu tô aqui? Eu tenho que voltar pro meu corpo. Eu tenho que voltar. Porque eu fiz hipnoterapia. É muito louco. E tu consegue, é impressionante. E eu fiquei, e me arrependo porque eu fiquei com medo. Isso, tá acontecendo. Deve ser e tu enxerga, legal, né? É Tu muito te enxergar de legal. longe. E me arrependo de ter ficado com medo, porque eu queria ter prolongado, entendeu? Ao mesmo tempo que eu queria ficar, mas fiquei com medo de não voltar. Mas é a história da hora. Então tu fez tipo alguma coisa fora da tua consciência. Exatamente. Porque quando eu fiz hipnose consciente, justamente porque eu sempre tenho medo de nunca mais conseguir voltar. Foi meu medo. Então eu fiz aquela hipnose consciente com um médico profissional, médico mesmo, que é super conhecido. Mas foi muito interessante. E tu fazendo a hipnose consciente, tu enxerga. Tu vai para os lugares, não sei se vocês já fizeram, e tu enxerga a tua vida acontecendo em detalhes. Telespectador. Né? A roupa, tudo na volta. Eu adoro ir para essas coisas. Eu assim, também qualquer coisa que me convidam, eu vou. Que tu sabe que tu tá ali consciente, que tu volta a hora que tu quer. É uma coisa. Eu já te disse, tu disse que não. Eu acho que vocês vão gostar. Tu já fez ayahuasca? Não. Tu já consagrou? Tu não consagrou. Tu não consagrou, eu já sei. Eu morro de medo. Vocês iam. Eu já te disse que tu vai gostar, mas a Lili ia gostar muito. Ele ia gostar. Ela ia gostar muito. Porque ela. Não, porque ele. Tem uma hora da cerimônia, normalmente, assim, que tu faz a segunda toma, né? Que o ayahuasca ele é um chá de cipó e diversas outras ervas. Que é trabalhado por alguns xamãs e existe toda uma questão energética por trás, porém, esse chá ele tem um efeito alucinógeno. Só que assim, é muito legal porque ele é a pura natureza. Tu enxerga durante as mirações, durante todo o processo, tu enxerga várias coisas, mas através do conceito da natureza, porque aquilo lá é um chá, entendeu? Não é não é sintético. Não fica com controle das tuas ações. Nem eu não posso perder o controle. Não, mas eu se tu também. leva, mas por isso que ele tem que ir. Por isso que ele tem que não posso perder o controle. Todo mundo que vai diz a mesma coisa. Eu já te disse isso. Por isso que tem que ir. Mas a vai ter maioria medo não do gosta de quê? perder o controle. Mas vai ter medo do que? Da finitude? Pois é, mas não tem lógica, né? Tu entende? Não tem lógica. Então, assim, por isso que é legal. Eu aconselho porque todo o máximo mundo que pode acontecer é tu morrer. Mas não tem lógica. Aí, inclusive, eles chamam de a pequena morte. Tem muitos xamãs que falam, né, que é a pequena morte. Teve uma vez que eu me deitei e aí comecei a ficar aí comecei, né, ficou de olho fechado, começaram as mirações e eu pensei, gente, será que eu não morri? Porque eu não me mexia. Mas a consciência abriu. Emocional pra me sentir assim. E eu fui pra fora. E vi várias coisas, vi o pessoal, e aí começa aquela coisa, eu falei, eu acho que eu morri. Tá, mas e se eu morri, qual é o problema? Mas aí Começa aquilo, tu entendeu? vê como não tem coisas que não tem lógica, porque a própria síndrome de pânico, que eu até já citei aqui pra vocês, tu tem a sensação de morte, depois tu fica com medo. Na verdade, as outras vezes é o medo do medo, o medo de tu sentir aquilo de novo. Mas se a gente consegue pensar na morte, o que pode acontecer? O máximo pode Mas acontecer. É isso morrer. que é legal E a desses gente não rituais. consegue dissociar uma coisa da outra. Aí é que tá, né? Essa coisa chamada vida, todo mundo é muito apegado, não tem jeito. Por mais que a gente sabe que Mas a gente tem finito. medo do quê? De achar que tu não viveu o suficiente, não aproveitou o suficiente? Não, eu não sei te explicar, porque a gente não sabe nem explicar esse fenômeno, né, da coisa. Porque eu vejo, assim, as pessoas, às vezes, que a gente olha, que estão com doenças terminais, ou com uns tratamentos, assim, que a gente diz, puxa, pra que sofrer tanto, assim, já que não tem... Não tem cura, não tem. E as pessoas estão com uma energia apegada àquele fiozinho de coisa. E é por isso que é uma coisa inexplicável. O medo é cultural, porque assim, ó, se tu, por exemplo, citando de novo o exemplo do ayahuasca, que eu acho que quem quer ter uma experiência de sair do controle e ver que tu não tá no controle. Mas tu acha que depois disso a gente sai sem medo de nada? Ajuda muito na maneira com que tu vê o medo.
Administrar o medo. A gente já está no finalzinho do nosso programa e eu quero que vocês cada um me responda uma perguntinha bem rápida. Se tu tivesse que escrever alguma coisa na tua lápide, o que tu escreveria, Pedro? Vai, Soninha, fala que eu tô pensando. Ah, eu sei. Fala, menina, Eu não quero voltar. Fui, não quero voltar. Já é. Eu também podia. Me deixa em paz, me deixa quietinho. Me esqueça. Me esqueçam. Gente, a gente espera que o programa tenha contribuído para vocês verem de uma forma mais leve essa questão que é tão, tão difícil da gente encarar, que é a finitude, não é? Mas se não tivesse o fim, a gente não aproveitaria o meio, o dia de hoje. E eu acho que o grande segredo é esse, a gente saber que ele existe e aproveitar o máximo que puder no dia que é um presente que a gente recebe cada vez que acorda. Gente, super obrigada por hoje. Semana que vem, é claro que tem mais e a gente espera vocês.